Papa Leão XIV expressou apoio ao povo do sul do Líbano, referente-se ao conflito em curso no país durante o discurso de despedida no aeroporto de Beirute, encerrando a primeira viagem ao exterior do seu pontificado. Os cristãos do sul do Líbano ficaram desapontados com o facto de a visita não ter incluído uma deslocação às suas regiões, que foram atingidas pela guerra do ano passado entre Israel e o Hezbollah. Faisons tomber les armures de nos fermetures ethniques et politiques. Ouvrons nos confessions religieuses à la rencontre réciproque. Réveillons au plus profond de nous-mêmes le rêve d'un Liban uni. On triomphe la paix et la justice, où tous puissent se reconnaître frères et sœurs. Enquanto o Líbano enfrenta crises económicas e políticas, o Papa Leão XIV procurou trazer uma mensagem de paz, mas também de justiça, marcada pela visita ao local da explosão mortal no porto de Beirute em 2020. Numa oração, exortou os líderes políticos do país a procurarem a verdade como um meio de paz e reconciliação. Na segunda-feira presidiu a uma reunião de líderes espirituais cristãos e muçulmanos do Líbano, celebrando a coexistência religiosa do país como mais uma mensagem de paz. O primeiro-ministro polaco Donald Tusk foi recebido em Berlim pelo chanceler alemão Friedrich Merz para conversações governamentais na segunda-feira. Uma reunião que ocorreu depois de os ministros europeus dos negócios estrangeiros e da defesa se terem reunido em Bruxelas. Varsóvia quer promover relações mais fortes com Berlim, mas também existe desconfiança. No entanto, o chanceler alemão enfatizou a importância da solidariedade. Gerade in diesen Zeiten, in denen die Einheit Europas so unter Druck steht, dürfen wir uns nicht auseinander dividieren lassen. Wir müssen und wir werden zusammenstehen. Mas entre os cientistas políticos há quem descreva as relações entre os dois países como paradoxais. Kann denn das Treffen zwischen Donald Tusk und Friedrich Merz an diesem Misstrauen etwas ändern? Es gab eben auch innenpolitische Bremsfaktoren, sodass man aus deutscher Sicht, glaube ich, das Gefühl hatte, Polen macht eine Deutschlandpolitik mit angezogener Handbremse. Segundo o especialista, a Polónia vê-se como uma potência regional e deseja ser tratada como tal. Zabrało mi trochę czasu przez ostatnie lata, aby przekonać naszych niemieckich partnerów do tego, aby bezpieczeństwo w tej części Europy traktować jako wspólne zadanie. O governo polaco procura uma cooperação mais direta na segurança, mas a realidade no terreno parece ser diferente. In Polen wiederum hat sich der Eindruck vertieft, Deutschland habe zwar eine Rhetorik der Einbindung und der Aufwertung Polens, aber wenn es dann wirklich drauf ankomme, dann werde Polen eben nicht berücksichtigt. Mas será que esta situação paradoxal poderá evoluir para uma forte parceria de segurança no futuro? Laut dem deutsch-polnischen Barometer zeigt nur ein Drittel der Polen Sympathie für seine Nachbarn in Deutschland. Und das dürfte nicht nur an den Reparationsforderungen liegen. Polen will mehr Mitspracherecht in Sicherheitsfragen. Zuletzt wurde der US-Ukraine-Friedensplan über die Köpfe der Polen hinweg diskutiert, inklusive des Punktes 9 mit der Stationierung europäischer Kampfjets auf polnischem Gebiet. Heute macht der polnische Ministerpräsident Donald Tusk deutlich, Entscheidungen über die Sicherheit in Europa dürfen nicht über Polen hinweg entschieden werden. Und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz muss nun beweisen, dass er Polen als strategischen Sicherheitspartner ernst nimmt. Diana Resnick aus Berlin für Euronews. Pela segunda vez em 2 semanas, o presidente ucraniano foi a Paris discutir com o homólogo francês o acordo de paz da autoria dos Estados Unidos. A versão inicial causou muitas críticas em Kiev e na União Europeia por acolher boa parte das exigências da Rússia. No Eliseu, Macron deixou claro que não haverá avanços sem a participação dos europeus. Já Zelensky sublinhou que a Rússia não deve lucrar com a invasão da Ucrânia. Тому ми займаємо принципові позиції щодо санкцій, і щодо відповідальності за злочини війни, щодо юридичного статусу наших територій, які зараз займають
російські окупаційні війська, і щодо російських активів, і щодо обов'язку реконструкції. Агресор повинен платити за агресію. Pour le reste, il n'y a pas aujourd'hui à proprement parler un plan qui soit finalisé. Sur la question des territoires, il ne peut être finalisé que par le président Zelensky. Sur la question des actifs gelés, des garanties de sécurité, de l'accession à l'Union européenne, des sanctions européennes, il ne peut être finalisé qu'avec les Européens autour de la table. No fim de semana, uma delegação ucraniana reuniu-se com funcionários norte-americanos na Flórida para discutir o plano de paz. Um encontro produtivo, segundo o chefe da diplomacia dos Estados Unidos. O momento para Kiev é difícil, já que as forças russas continuam a ganhar terreno no leste da Ucrânia. Além disso, Zelensky enfrenta tensões internas com a demissão do chefe de gabinete na sequência de um escândalo de corrupção. As autoridades talibãs do Afeganistão levaram a cabo a execução pública de um homem condenado pelo assassinato de 13 membros de uma família, incluindo 9 crianças, no início deste ano. Dezenas de milhares de pessoas assistiram à execução num estádio desportivo da cidade de Khost, no leste do país. De acordo com a polícia local, o homem foi morto a tiro por um familiar das pessoas que foram assassinadas. A família das vítimas poderia ter optado por uma reconciliação que teria poupado o homem, mas optou pela pena de morte. O Supremo Tribunal declarou que esta foi a 11ª execução pública desde que os talibãs tomaram o poder em 2021. As Nações Unidas criticaram fortemente os talibãs por terem efetuado execuções públicas, chicotadas e apedrejamentos desde que tomaram o poder e instaram os seus governantes a pôr termo a essas práticas. Em outubro, o relator da ONU para o Afeganistão afirmou que a aplicação da pena de morte neste país era especialmente alarmante porque o sistema judicial controlado pelos talibãs carece de qualquer aparência de independência ou de um processo justo. As criptomoedas continuam em terreno difícil. O Bitcoin abriu o mês de dezembro com uma queda de 5% nas transações europeias. Atualmente ronda os 73.500 euros, uma desvalorização significativa em apenas 24 horas. Há um dia valia 78.000 euros. A moeda digital tem estado num declínio prolongado, desde que atingiu o valor recorde de cerca de 110.000 euros em outubro. Uma situação atribuída ao forte aumento das liquidações e vendas, já que os detentores da moeda procuram lucrar com os investimentos. O Ethereum, a segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado, também registrou trajetórias semelhantes desde o máximo histórico alcançado em novembro deste ano. Outras moedas menores, mas bem conhecidas e altamente negociadas, como a Solana, também prosseguem a tendência de descida. O surto de peste suína africana detectado na semana passada na Catalunha entrou numa fase crítica. O Ministério Catalão da Agricultura convocou uma reunião de emergência devido à propagação do surto em Collserola. No podemos confirmar el origen todavía de la peste porcina africana, como ha llegado. Indicios hay. Puede ser que venga pues, un alimento, un embutido en mal estado en una zona donde pasan muchos camiones y áreas de servicio, por lo tanto es una opción. A reação de Bruxelas foi imediata. A União Europeia decidiu enviar uma equipa de veterinários especializados para reforçar o controle do surto. No total, apareceram 14 javalis mortos, dos quais 2 com a doença confirmada. A descoberta suscitou preocupações sanitárias, sobretudo porque Espanha não registrava um caso de peste suína africana desde 1994. Há alturas em que a sociedade nos recorda que o verdadeiro progresso não se mede apenas em tecnologia ou números, mas em atos de compreensão, respeito e inclusão. Os cães-guia para cegos são uma das provas mais vivas de que a dignidade humana pode assentar nas 4 patas de uma alma dedicada. Rafaélia abriu-nos um mundo inteiro pelo qual normalmente passamos sem nos apercebermos. Ao lado tem a Dream, a cadela guia que a acompanha, uma alma cheia de calma, segurança e devoção. Não é só uma cadela, é os olhos, a autonomia e a liberdade de Rafaélia.
Με βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου. Μου εντοπίζει εμπόδια στο δρόμο και στη διαδρομή που θέλω να ακολουθήσω, τα οποία ενδεχομένως εγώ με το λευκό μου μπαστούνι δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω. Επίσης, με οδηγεί στον προορισμό μου με όσο το δυνατόν περισσότερη asfalha. Apofεύγει εμπόδια που ενδεχομένως να υπάρχουν. Os cães-guia são treinados de forma metódica para ler o terreno, evitar obstáculos, dizer não quando um percurso é perigoso e estar ao lado da pessoa que acompanham a cada passo. Mas a parte mais extraordinária não está nas capacidades do animal. É, acima de tudo, a relação profunda e recíproca que os cães desenvolvem com a pessoa que estão a guiar. Κοίταμε το ταπεραμέντο, τη συμπεριφορά του, το πώς διαχειρίζεται το στρες. Γενικότερα, αν μπορεί να είναι ένας καλός σκύλος οδηγός αργότερα, με μια καλή συμπεριφορά, ο οποίος μπορεί να έχει υψηλό δίκτυ ευφυΐας, παρατηρητικότητα, οξυδερκία, να λύνει τα προβλήματα, να θέλει να εξυπηρετήσει τον άνθρωπο, να μην έχει προβλήματα με το περιβάλλον, με τις επιφάνειες, να μπορεί να διαχειρίζεται γενικότερα το στρες και πώς λειτουργεί μέσα σε αυτό και να βρίσκει λύσεις, έξυπνες λύσεις. Ναι, και στους σκύλους δεν σου πάει, εντάξει. Os cães-guia deslocam-se com confiança. Em poucos metros dá logo para perceber o que estes animais mostram todos os dias. São ajudantes e são parceiros, de corpo e alma, fazem a ligação entre a incerteza e a independência. Κάποιες φορές τα μάτια του ανθρώπου μπορεί να έχουν 4 πόδια. Ο σκύλος οδηγός δεν βλέπει απλώς τον δρόμο, βλέπει την καρδιά του ανθρώπου που τον κρατάει. Και αυτός ο άνθρωπος, κρατώντας το λουρί, βρίσκει την ελευθερία του και την ανεξαρτησία του. Πολλές φορές οι πιο πιστοί οδηγοί στη ζωή μας μπορεί να μην έχουν πει ποτέ ούτε μία λέξη. Από την Αθήνα για το Euronews, Θεοδώρα Ηλιάδη. Και Ρενέ.